Parede torácica, vascularização. Então, parede torácica, o esqueleto dela é formado pelo externo, 12 pares de costelas e suas cartilagens costais e 12 vértebras torácicas. O externo, dividido em 3 partes: manúbrio, corpo e processo xifoide. Aqui nós temos a articulação manúbrio external, que forma uma angulação palpável, que a gente chama de ângulo external ou ângulo de Louis. Se articula no ângulo external o segundo par de costela. Então, e a importância clínica do ângulo external ou ângulo de Louis é a contagem das costelas e dos espaços intercostais. Então, manúbrio, corpo, processo xifoide. Na articulação manúbrio external, forma uma angulação ângulo external. Quem se articula com o ângulo external? Segundo par de costelas. Importância clínica do ângulo external, contagem das costelas e dos espaços intercostais. 12 pares de costelas, que a gente divide em costelas verdadeiras, que vai ser da primeira à sétima, são chamadas de verdadeiras porque elas se articulam diretamente ao externo através de suas cartilagens costais. A oitava, nona e décima, chamada de costelas falsas. Por quê? Porque elas se articulam indiretamente ao externo através da margem costal. E a 11ª e 12ª costela são chamadas de costelas flutuantes, porque elas não se articulam com o externo. Então, esqueleto do tórax externo, 12 pares de costelas e 12 vértebras torácicas. E vão delimitar e possuir uma abertura superior e uma abertura inferior. A abertura superior do tórax limitada anteriormente pelo manúbrio external, lateralmente pelo primeiro par de costela e posteriormente pela primeira vértebra torácica. A abertura inferior do tórax limitada anteriormente pelo processo xifoide, anterolateralmente pela margem costal, lateralmente pelo 11ª e 12ª par de costela e posteriormente pela 12ª vértebra torácica. E a margem costal delimita um ângulo que é o ângulo subesternal. Importância clínica, determinação do biotipo do paciente: brevilíneo, normolíneo ou longilíneo. Antes de falar da vascularização da parede torácica, a gente precisa conhecer duas artérias importantes, que é a artéria torácica interna e a aorta. A artéria torácica interna, relembrando, ela é ramo da primeira porção da artéria subclávia. Então vamos lá. A artéria subclávia, lembrar que a subclávia direita ela tem origem no tronco braquiocefálico, enquanto a artéria subclávia esquerda tem origem diretamente do arco da aorta. A artéria subclávia vai ser dividida em 3 partes. Por quem? Pelo músculo escaleno anterior. Medialmente ao escaleno anterior, primeira porção. Posteriormente ao escaleno anterior, segunda porção. E lateralmente ao escaleno anterior, terceira porção. Da primeira porção sai quantos ramos? 3 ramos. A artéria de grosso calibre que ascende nos 6 primeiros processos transversos das vértebras cervicais, artéria vertebral. Uma artéria, o tronco, tíleo cervical, 3 ramos: supraescapular, cervical transversa, tireoide inferior, e da tireoide inferior saindo cervical ascendente. E o terceiro ramo da primeira porção da artéria subclávia, que nos interessa, é o ramo que desce, que é a artéria torácica interna. Então, artéria subclávia direita, origem tronco braquiocefálico, dividimos em 3 porções utilizando o músculo escaleno anterior. Medialmente ao escaleno anterior nós temos a primeira porção que dá 3 ramos: vertebral, tronco tíleo cervical e uma artéria que desce, torácica interna, descendo paralelamente ao externo, e será responsável por emitir as artérias intercostais anteriores. A outra artéria que a gente precisa saber é a artéria aorta. A aorta ela é dividida em
aorta ascendente, arco da aorta, e a aorta descendente torácica e a aorta descendente abdominal. Lembrando que cada parte da aorta está localizada em um mediastino diferente. Lembra, mediastino, compartimento central do tórax, dividido em mediastino superior e inferior pelo plano transverso do tórax, que é aqui do ângulo external até o disco intervertebral de T4, T5, né? E o pericárdio dividiu o mediastino inferior e mediastino anterior, mediastino médio e mediastino posterior. Então, a aorta, três partes: a aorta ascendente, arco da aorta, a aorta descendente torácica e a aorta descendente abdominal. A aorta ascendente pertence ao mediastino médio, o arco da aorta ao mediastino superior e a aorta descendente torácica ao mediastino posterior. Primeiro ramo da aorta qual é? São as artérias coronárias. Então, os primeiros ramos da artéria aorta são as artérias coronárias. No arco da aorta, 3 ramos. Primeiro sai tronco braquicefálico, que vai dar origem a subclave direita e carótida comum direita. Segundo ramo, carótida comum esquerda. E o terceiro ramo do arco da aorta, artéria subclávia esquerda. Depois nós temos as artérias brônquicas. São 3 artérias brônquicas, 2 esquerdas e uma direita. Vai dar as artérias esofágicas, irrigando o esôfago torácico, e vai dar as artérias intercostais posteriores. Então, artérias intercostais anteriores, ramos da artéria torácica interna. Artérias intercostais posteriores, ramos da aorta. Todas? Não. A partir da terceira artéria intercostal posterior são ramos da aorta. A primeira e a segunda artéria intercostal posterior é um ramo de uma artéria que é ramo da artéria intercostal suprema. Artéria intercostal suprema, que é ramo do tronco costo-cervical, que é ramo da segunda porção da artéria subclávia. Então, segunda porção da artéria subclávia posteriormente ao músculo escaleno anterior. Quantos ramos? Um ramo. Tronco costo-cervical. Tronco costo-cervical vai dar cervical profunda, intercostal suprema. Da intercostal suprema sai primeira e segunda artéria intercostal posterior. Então, revisando, artérias intercostais anteriores, ramos da artéria torácica interna. Artérias intercostais posteriores, primeira e segunda, ramos da artéria intercostal suprema, que é ramo do tronco costo-cervical, ramo da segunda porção da artéria subclávia. E as artérias intercostais posteriores, a partir da terceira até a 12ª, são ramos da aorta descendente torácica. Então vamos lá. Aqui nós temos um espaço intercostal. E observar que na borda inferior da costela superior nós encontramos o feixe vasculonervoso intercostal. Esse feixe vasculonervoso intercostal, as estruturas são uma veia, uma artéria, são veia, artéria e nervo. E eles estão dispostos em uma ordem específica. Então, de cima para baixo vai ser veia, artéria e nervo. Então, desce de van, sobe de nave. Desce de van, sobe de nave. E, exatamente por isso, como o feixe vasculonervoso intercostal está posicionado na borda inferior da costela superior, procedimentos como a toracocentese, toracostomia e a toracotomia, você faz na toracocentese, você introduz a agulha onde? Qual o cuidado que você tem que ter? Tem que fazer na borda superior da costela inferior. Por quê? Porque na borda inferior da costela superior nós temos o feixe vasculonervoso intercostal. Então, qual o cuidado que nós temos que ter na toracocentese, toracotomia e toracostomia? Fazer a incisão na borda superior da costela inferior. Por quê? Porque na borda inferior da costela superior nós temos o
feixe vasculonervoso intercostal. Feixe vasculonervoso intercostal disposto numa ordem específica, de cima para baixo, veia, artéria e nervo. Desce de vã, sobe de nave. Então aqui nós temos a primeira porção da artéria subclávia, medialmente ao escaleno anterior. 3 ramos, o ramo que desce, que nos interessa, a artéria torácica interna, descendo paralelamente ao externo, emitindo as artérias intercostais anteriores. Ao nível do sexto espaço intercostal, a artéria torácica interna bifurca-se em 2 ramos terminais, um que segue medialmente a artéria epigástrica superior e o outro que segue lateralmente a artéria músculo-frênica. Então, a artéria torácica interna, ao nível do sexto espaço intercostal, bifurca-se em 2 ramos terminais, a artéria epigástrica superior medialmente, a artéria músculo-frênica lateralmente. A artéria epigástrica superior se anastomosar com a artéria epigástrica inferior e a artéria músculo-frênica se anastomosar com a artéria circunflexa profunda do ilho. Então, as artérias intercostais anteriores são ramos diretamente ou indiretamente da artéria torácica interna. E observar aqui, as artérias intercostais anteriores se anastomosam com as artérias intercostais posteriores. As artérias intercostais posteriores, a partir da terceira, ramos da aorta descendente torácica, e as artérias intercostais anteriores, ramo da artéria torácica interna, formando uma via de circulação colateral. Na coarctação da aorta, a coarctação da aorta é uma das malformações cardiovasculares mais frequentes. Ela consiste em quê? Num estreitamento ao longo do trajeto dessa grande artéria, geralmente na junção do arco da aorta com a aorta descendente torácica, após a emergência da artéria subclave esquerda. Se nós temos um estreitamento, o fluxo de sangue que vai para a aorta descendente torácica está diminuído, mas o fluxo sanguíneo que chega nas artérias subclávias, por exemplo, é o quê? Bom, né? Então, a gente viu que as artérias intercostais anteriores, elas são o quê? Ramos da artéria torácica interna. E as intercostais posteriores, ramos da artéria descendente torácica. A artéria descendente torácica está recebendo sangue, ok? Não. Já as artérias torácicas, a artéria torácica interna, ramo da primeira porção da artéria subclávia, está recebendo sangue? Sim. Beleza. Se não passa sangue por aqui, passa sangue por outro jeito. E como nós temos uma via de circulação colateral, vai passar sangue por onde? Através da anastomose entre as artérias intercostais anteriores, ramos da torácica interna, com as artérias intercostais posteriores, ramos da aorta. Só que essas artérias não estão preparadas para receber esse fluxo de sangue. Então elas vão tornar-se o quê? Você tem um aumento do fluxo sanguíneo e elas tornam-se tortuosas e dilatadas. Nós falamos o quê? Que as artérias intercostais, que o feixe vasculonervoso intercostal está localizado na borda inferior da costela superior. Quando essas artérias intercostais tornam-se dilatadas, dá um aspecto na radiografia que o quê? Você vai ver que é o chamado sinal de traça, que é a erosão da borda inferior das costelas superiores. Isso é um sinal de coarctação da aorta. Outros comemorativos são o pulso do membro superior está ok. Está recebendo sangue? Tá. Então o pulso está ok. Tá ok. Já o pulso dos membros inferiores está ok? Não. Então você tem uma assimetria de pulsos. Então muito importante palpar o pulso dos membros superiores e dos membros inferiores. Uma assimetria de pulsos é um sinal de coarctação da aorta. Outro sinal, como a gente falou, se vai ter um aumento do fluxo sanguíneo através das artérias intercostais, você pode sentir pulsação intercostal. Então você pode sentir pulsação intercostal.
Se você tem um estreitamento, o sangue passa por aqui, ele sofre uma turbulência que dá um sopro característico, geralmente auscultado no dorso do paciente. E outro comemorativo frequente é hipertensão arterial dos membros superiores. Então, só relembrando, coarctação da aorta, uma malformação cardiovascular caracterizada pelo estreitamento de um segmento da artéria, geralmente na junção da aorta ascendente com a aorta descendente após a emergência da artéria subclávia. Vai chegar pouco sangue na aorta descendente, né, mas chega sangue normal nas subclávias. As artérias intercostais anteriores são ramo da torácica interna, que é ramo da subclávia. E as artérias intercostais posteriores são ramos da aorta. Artérias intercostais posteriores se anastomosam com as artérias intercostais anteriores, formando uma circulação colateral. Então, se o sangue não passa por aqui, vai passar por aqui. Um dos comemorativos é o que? Pulso intercostal, erosão da borda superior da costela da borda inferior da costela superior, hipertensão arterial e assimetria de pulsos. Obrigado.